Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, tá? Que tenham tido um excelente final de semana até então. Vamos iniciar a semana e, pessoal, como já previsto, nós vamos continuar o nosso assunto de metodologia científica, beleza? Então vale lembrar que essa altura do campeonato a gente já está confeccionando a nossa introdução. Então, pessoal, para ajudar vocês, eu criei esse vídeo aula, estou criando, para a gente falar sobre redação científica. Então aqui não tem a ver com alguma parte do seu trabalho, não. Aqui tem a ver com o seu trabalho inteiro, o processo de escrita. Muitos de vocês reclamaram ou dialogaram comigo que estava com dificuldade de escrever, que não sabia muito bem como se escreve, que não sai muita coisa. Então eu vou criar esse vídeo aula para direcionar vocês. Obviamente, se você assistir ao vídeo aula inteiro, você não vai sair daqui um escritor, tá? Ninguém assiste um vídeo aula de alguns minutos no YouTube e vira um Machado de Assis. Isso não acontece, tá? Para tornar-se um Machado de Assis é necessário ralar muito, é necessário ler muito, é necessário escrever muito, é necessário estudar muito, beleza? Então, a ideia hoje aqui é trazer uma direção para vocês. O que pode fazer na escrita, o que não pode, o que é bem-vindo, o que não é bem-vindo, tá bom? Então aí, ó, começar com uma frase de Francis Bacon que diz: a leitura traz o homem plenitude, o discurso segurança e a escrita exatidão. Então, pessoal, esses elementos vão ajudar vocês a escreverem melhor, a se comunicarem melhor até, tá bom? Então vamos começar aí, redação científica. Então, primeiro, gente, o indicador de qualidade da redação científica são esses que estão aqui. Então, perceba que ele pede para aplicar o método científico, que é aquele que eu falei para vocês, não é para fazer senso comum, não é para falar os nossos achismos, as nossas opiniões, a gente vai ter que aplicar um método científico, tá? Aplicar as maneiras corretas de fazer ciência. Uma outra coisa, é necessário que você faça uso da ABNT. Isso é um indicador de qualidade. Se o seu trabalho estiver escrito nas normas, todas certinhas, citando corretamente, fazendo os parágrafos corretamente, os recuos, fazendo a lista de tabelas, a ordem numérica, os títulos, se você colocar tudo na ABNT, isso dá qualidade ao seu trabalho, tá? Então, o uso de técnicas de escrita como citações, se você precisa fazer no seu trabalho, se você tiver citações de grande renome, isso é um indicador de qualidade. Se você pegou os papas do assunto que você quer falar, isso é um indicador de qualidade. Outras duas coisas que também indicam qualidade é você usar a norma culta, gente. Você não pode usar a linguagem coloquial, que é escrever de qualquer maneira. Você é obrigado a usar a norma culta para se escrever. Então, nada de nós vai, eu acho que na minha opinião, nós vem, não pode ser escrito dessa maneira, tá? Utilizem os corretores dos arquivos de vocês para que vocês não entreguem trabalhos com muitos erros ortográficos, né? Um erro sem querer ele é até tolerável, mas um erro ortográfico grave que até o Word corrige, esses é um pouco vergonhoso entregar, tá? Porque basta vocês terem atenção e olhar que quando o Word mesmo ele grifa a palavra que está errada. Então, vamos ter atenção e delicadeza ao ler o texto, tá? Então, gente, respeito ao rigor acadêmico. Existe uma norma a se seguir dentro da academia e é elas que a gente tem falado até hoje. Então vamos dar uma olhada, pessoal, como é que funciona a redação científica, a escrita científica. Pessoal, esse slide diz que a redação ela se divide de duas maneiras. Uma é em termos de conteúdo, que ele chama aqui, ó. Então, o conteúdo é o que você vai dizer, o que você está querendo dizer no seu texto. Isso é muito importante que tenha sentido, o assunto abordado, que ele seja interessante, que ele tenha um esclarecimento, que ele tenha ordens para que você entenda o assunto. E, em segundo lugar, a sua redação científica precisa de uma forma. Então não basta ter um assunto bom se ele está todo cagado em termos de formatação, se o parágrafo 1 não combina com o parágrafo 2, se a sua tabela está toda fora de ordem. A forma do seu texto também vai dizer muito se a redação científica sua tem qualidade ou não, tá bom? Então ele fala em conteúdo e forma. As duas coisas você precisa analisar muito bem. O conteúdo é muito importante, porque é ele que eu quero saber ao ler o texto, eu quero entender do conteúdo.
Mas a forma também é muito importante. Se você escrever de forma clara, coesa, concisa, eu vou conseguir entender legal. O leitor vai conseguir entender legal. Beleza? Então, redação científica tem que ter forma e conteúdo. Beleza? E olha só, para isso precisamos escrever e reescrever, escrever e reescrever, escrever e reescrever. Quem está pegando o artigo científico só na segunda-feira, ou só na terça, ou só na ou só um dia por semana, quem está pegando o artigo só um dia por semana, provavelmente não vai fazer artigos muito aprofundados. Porque a escrita científica, pessoal, ela requer tempo, ela requer que você escreva, que você reescreva, que você leia, que você releia e que seja uma tarefa difícil mesmo, tá? Ninguém nasceu escrevendo, ninguém tem o dom da escrita. Então isso a gente precisa treinar. E aí você escreve uma ideia, vai lendo e pensa em outras e reescreve e assim vai. Bom, quais são os requisitos de conteúdo? Pessoal, o conteúdo é aquilo que eu falei. Você tem que definir o assunto e o conteúdo e tem que organizar na sua cabeça a ordem que você vai falar, aonde você quer chegar, qual é o objetivo do seu texto, para que você coloque esse conteúdo de maneira a chegar no objetivo. Né? Então imagine, o seu objetivo do trabalho é demonstrar alguma coisa. Então você tem que organizar o conteúdo de tal forma que depois de exposto, ele responda ao objetivo. Essa demonstração. Então você vai colocar esses conteúdos de tal maneira, você vai ter que organizar a ordem, organizar eles, colocar ilustrações, colocar um parágrafo que combina com o outro e tudo isso de tal maneira que cite o leitor dessas ideias, tá bom? Da ideia do seu objetivo. Então o conteúdo, gente, está mais relacionado com a ideia, com o tema. E para que você tenha bem o conteúdo do seu trabalho, é necessário que você vá atrás de leituras. Vá atrás. Professor, eu quero escrever sobre energia, ou quero escrever sobre engenharia civil, quero escrever sobre engenharia elétrica. Pega o seu tema que você já definiu e vai atrás de informação. Certamente você não é o expert no seu tema. Então você tem que pesquisar, você tem que ler 300 artigos que contam desse tema. E nele você vai grifando, por exemplo, quais são os principais autores. Você começa a pegar esses textos e organizar numa lista, olha, tal autor é bom, tal autor é bom, tal arquivo é bom. Abre uma pasta no seu computador, separa os textos que são importantes, os textos que podem ter utilidade na sua escrita. Os textos que não tiverem muito a ver com a sua escrita podem ajudar no conteúdo. Você pode ler textos que você não vai querer citar ele, mas que ele vai te deixar mais inteligente, que vai te dar mais bagagem sobre o conteúdo. Então, gente, para você estar bem de conteúdo, saber organizar aonde eu quero chegar, o que eu vou querer dizer nesse parágrafo, como se diz, você vai precisar ler bastante, reunir artigos do tema que você quer. Você vai precisar grifar, fazer esse esboço aí em primeiro lugar, tá bom? Isso é muito, muito importante. Bom, agora falando da forma. O conteúdo, então, gente, está muito relacionado ao que você leu, ao que você vai ler, ao que você vai pesquisar, a forma que você vai guiar o leitor para que ele chegue nos objetivos. Tá? Como que eu vou organizar? Primeiro eu vou falar as definições, depois eu vou falar o método. Como é que você vai fazer essa ordem de tal forma que atinja o objetivo? Agora a segunda parte, que a gente viu lá no começo, vai falar dos requisitos de forma, pessoal. Os requisitos de forma têm a ver com o nome, com a forma que você vai dar ao trabalho. Então isso tudo vai mostrar, a forma tem a ver com o tipo de linguagem que você usa, se é linguagem coloquial ou linguagem culta, se você formatou na ABNT, se você referenciou de maneira correta, se você numerou o seu trabalho de uma maneira correta, tudo isso é um requisito de forma. Então, gente, a forma é muito, muito, muito importante, beleza? Aqui tem a finalidade de redação científica, é uma definição boa. Então, a redação científica possui sua finalidade, ou a sua finalidade é discutir opiniões, conhecimentos ou informações por meio das quais introduz, argumenta, analisa, sintetiza e conclui, visando transmitir conhecimentos com precisão e objetividade. Então tá aqui os dois nomes interessantes. Transmitir conhecimentos, isso é muito importante. Isso tem a ver com o assunto, tem a ver com o que a gente falou, conteúdo. Então o conteúdo, gente,
ele está lá preocupado em transmitir um conhecimento. Agora, para eu escrever de maneira precisa e objetiva, aí eu preciso de forma. Entende a diferença? Eu preciso das duas coisas alinhadas aí. Bom, pessoal, aqui tem um quadro, segundo o autor, o Bastos, que ele mostra como deve ser a nossa redação científica. Então depois eu deixei esse PDF para vocês baixarem. Então depois vocês dão uma olhada aí que a sua escrita, ela precisa ter clareza, ela precisa ter precisão no que vai escrever, ela precisa ter comunicabilidade, ela precisa ter consistência. E para que você atinja tudo isso, gente, você precisa de vocabulário. E para adquirir vocabulário, você precisa ler bastante. Você precisa escrever e ler o que escreveu, criticar aquilo que escreveu, entender que dá para ser feito melhor. Toda vez que você escrever um texto, você pode ficar satisfeito dele, mas você tem que entender que ele pode ser melhorado todo dia. Todo dia você vai ler lá um pouco ele de novo e reescrever. Bom, a Universidade Federal do Paraná, ela também colocou um quadro dizendo o que precisa ter numa redação científica, né? Então, mais ou menos as mesmas coisas, ó, objetividade e coerência, clareza e precisão, imparcialidade, uniformidade, conjugação, tá? Então, isso aqui é importante você seguir. Tá tudo escrito aqui, descrito. Não vou ler item por item. Aqui o que eu acho importante ler, que talvez você não tenha entendido, é o conjugação. O conjugação, gente, é você utilizar verbos na forma impessoal. Então, dizer assim, sabe-se que, entende-se que, o autor afirma que, não é você dizer eu acho que, não. Eu estudei que, não. Deixa em terceira pessoa. Sabe-se que, utilizou-se, entendeu-se, os autores afirmam e assim vai. Foge de dar a sua opinião, beleza? Bom, aqui tem, segundo um outro autor, que é o Santos, como que é o estilo da redação, então as características que você tem que ter, tá? E a descrição de cada uma delas aqui. Gente, todas elas falam mais ou menos a mesma coisa, tanto o quadro 1, o quadro 2 e o quadro 3, e todas elas são importantes para que você escreva um bom texto científico. Bom, então resumindo aqueles 3 quadros, né? Esses 2 autores aqui, ó, o Sérgio e o Bervian, eles também resumiram de outras maneiras, lá no livro deles, na página 133, que as exigências de um texto científico são essas. Ela precisa ser impessoal, não pode estar dizendo na sua pessoa, na sua opinião. Ela tem que ser objetiva, ela tem que ser informativa, ela não pode ser arrogante também, querendo dizer que você sabe todo o conhecimento. Ela tem que ter uma... como é que chama a palavra? Ser modesto mesmo, ser humilde, essa é a palavra que eu estava procurando. Ela tem que ser informativa, clara e distinta, própria, técnica e com frases simples e curtas. Bom, aqui não é que você só pode usar a frase simples, não precisa, pode usar uma frase grande desde que ela tenha sentido. Aqui é assim, para você ser direcionado. Eu não estou dizendo aqui o que é obrigatório a fazer. Estou dizendo o que deixa um texto científico um pouco melhor. Beleza? Vamos continuar então. Então, gente, ó, a redação científica ela se aproxima aqui da seta de cima, que é o que? Análise objetiva, uso de dados, linguagem, tudo isso que a gente já vinha falando sobre escrita científica, né? A gente não dá a nossa opinião, é saber referenciar, é colocar lógica na escrita, é colocar ideias bem definidas, é entender um parágrafo. Precisa ter uma introdução, um meio e um fim. Cada parágrafo precisa dar uma ideia. É entender que um parágrafo precisa obrigatoriamente conversar com o outro. Eu não posso pegar 4 autores e colocar no primeiro parágrafo opinião de um autor, no segundo parágrafo opinião de outro autor, do terceiro e assim vai. Eu tenho que fazer esses autores conversarem, dizerem o que eles concordam um com o outro, o que eles discordam, quais são os autores mais citados, os autores menos citados em determinados assuntos. Isso é entender uma boa redação científica. E aí, o que você precisa fugir? Isso aqui, ó. Comentários irrelevantes e redundantes, linguagem rebuscada demais, tá? Então aquela linguagem com palavras que é absurdamente não usuais. Você pode usar palavras cultas e interessantes, desde que elas queiram dizer exatamente o que você pretende falar. Agora, usar uma palavra rebuscada só para deixar o texto mais bonito, isso empobrece o seu texto.
tá? O seu texto ele precisa ser entendido por alguém, tá? Uma linguagem prolixa não deve ser utilizado. Prolixo é quando você enrola muito para falar algo. Basicamente é encher linguiça, que é na língua do povo, né? Uma linguagem ambígua. Ambíguo é que tem dois sentidos possíveis. Então o leitor pode ler e entender uma coisa, ou ele pode ler e entender outra coisa. Então o texto ele não pode ser ambíguo, subjetivo, ele tem que ser objetivo, tá? Ele tem que ser humilde, não arrogante. Ele não pode ser dogmático. Dogmático significa algo imutável, algo que não pode ser mudado e que é a verdade absoluta. Ciência não tem verdade absoluta. A verdade ela vem se construindo e ela vem se modificando ao longo dos anos, tá? Então, pessoal, esses são os conselhos, né, para você fazer uma boa redação científica e aqui embaixo para você fugir, tá? Não evite fazer isso. Então vamos continuar. Aqui o autor Lacaz Ruiz diz mais ou menos a mesma coisa em outras, né, em outras palavras. Ele até diz, ó, esta admite frases longas no ensino médio, né? Então, no ensino médio, ele diz que a escrita era com frases longas, complexas, um monte de coisas retóricas. E aqui não. Aqui no texto acadêmico, você tem que ser objetivo, você tem que traçar um objetivo e escrever em prol de chegar nele. Não é para ficar contando uma narrativa para que o leitor fique sensibilizado. Não é essa a ideia. A ideia aqui é, o que eu quero fazer? Eu quero demonstrar se tal procedimento na engenharia civil ou elétrica funciona. Então beleza, isso não tem que ser emotivo, isso tem que ser objetivo, cara. Então quer demonstrar se tal processo nas engenharias funciona? Então você tem que traçar um objetivo para isso e escrever sobre isso. Beleza? Bom, continuando aqui. Aqui eu peguei alguns exemplos do que se chama circunlóquio e como a gente deve evitar. Nem todos deles eu concordo, mas fica aqui uma ideia, eu não vou ler todos, mas a ideia é você não enrolar muito no que for falar. Então dá uma olhada, ó. O autor ele poderia escrever em virtualmente todos os setores do ambiente, ele poderia escrever em quase toda parte. É mais objetivo, é mais direto, tá? Manter um alto grau de atividade, ele poderia colocar trabalhar bastante. É claro, isso não é regra, gente. Se você escrever que algo mantém um alto grau de atividade, eu não acho ruim, não. Agora, se você fizer o texto inteiro e utilização de circunlóquios demais, não fica legal. Não fica legal mesmo, pessoal. Porque fica muito enrolation, sabe? E tá enrolando, parece que você não sabe o que quer dizer. Então, aqui tem expressões mais objetivas, não é obrigado utilizá-las. Mas fiquem aqui exemplos de circunlóquio. Esse material tem para vocês, então eu vou passar de maneira mais rápida, tá? Ó, aqui tem vários exemplos, e esse aqui não sou eu que estou falando, né? A fonte é o Teixeira, beleza? Ele que fala esses circunlóquios e quais seriam as expressões mais adequadas. Ó, outros exemplos aqui. Outros exemplos, depois vocês olham com calma, tá? Olha quantos exemplos. Pronto. Passando isso, gente, vamos continuar falando de redação. Então, olha só, a redação deve ser clara, direta e evitar a adjetivação. Então, pessoal, aqui é uma adjetivação desnecessária de acordo com o Teixeira. São palavrinhas que você coloca a mais que não tem porquê. Por exemplo, absolutamente perfeito. Gente, se algo é perfeito, não existe falar que algo é absolutamente perfeito. Perfeito é perfeito, e fim de papo. Não existe meio perfeito, existe perfeito só. Tá? Ó, o verdadeiro número, não, gente, o número é tal. Né? Uma verdadeira investigação, tá? Não verdadeiro de fato, não, então é falso. Quase perfeito também não existe, é imperfeito. E assim vai, entende? Entende mesmo? Isso é muito importante, essa adjetivação desnecessária, é colocar palavras que vão tornar o seu texto um pouco chato de ler, sabe? Um pouco mais subjetivo, um texto mais de narrativa do que um texto objetivo de ciência, tá? Essas palavras você usa mais em narrações.
Outros exemplos aqui, ó. Vou passar e você vai lendo, tá? Essas adjetivações. Tá, aqui. A redação deve ser clara e direta, observar a estrutura dos parágrafos. Pessoal, isso é muito importante. Todo o seu parágrafo, ele precisa seguir ó, essa ordem que está nas setas aqui. Ó. Ele precisa iniciar a frase, para você dar a ideia do que aquele parágrafo vai falar. Depois, você precisa ter uma outra frase com o desenvolvimento todo da ideia do parágrafo e depois concluir esse parágrafo. E, digo mais, para concluir o parágrafo, você conclui a ideia e puxa gancho para o próximo parágrafo, para que um parágrafo esteja ligado no outro. Beleza? Isso é muito importante. Na introdução, se você começar o seu parágrafo e ele tem a ver com o parágrafo anterior, você tem que puxar um gancho, utilizar palavras que puxem um gancho para o parágrafo anterior, para que os parágrafos conversem entre si e a sua leitura seja fluida, não seja uma leitura chata, em que num parágrafo fala de uma ideia, fala de abobrinha, e no outro parágrafo de baixo fala de metais, e aí não tem nada a ver, abobrinha com metais, uma coisa não tem nada a ver com o outro, tá? Então você precisa entender isso. Tem que organizar o texto, gente. Os parágrafos, eles têm que vir em uma ordem tal qual seja bom para o leitor, tá? Como você gostaria de ler sobre um assunto e entender sobre ele? Para isso, você precisa organizar, colocar em ordens certas para que o leitor consiga ser guiado na sua argumentação. Beleza? Bom, olha só, observar a conexão entre as frases e parágrafos. Foi o que eu acabei de dizer, tá? Você entender como um parágrafo é conectado no outro. Aqui, pessoal, tem esses autores aqui que mostram conexões entre parágrafos. Então, conectores, né? Então, quando você termina um parágrafo e você quer conectar ele com o anterior, você pode usar essas palavras. Então, imagine que eu queira adicionar uma ideia ao parágrafo anterior. Eu posso usar essas expressões, ó. Some-se a isto o fato de tal coisa. Em adição, o autor tal também conclui tarará. Então, olha quanta coisa. A propósito, este assunto também é mencionado em Ferreira. Sei lá. Agora, e se você quiser dizer que existe uma ideia igual à do parágrafo anterior e que você quer colocar? Olha os conectores que você pode começar o texto. Do mesmo modo, o autor tal indica tais coisas. Olha que interessante. Esses conectores, gente, ajudam a gente tá no nome, né? Ajudam a gente ligar, a conectar, a fazer o elo entre os parágrafos. Usem esses conectores. Esses conectores são muito importantes para nós. Tem vários outros, ó. Um conector. Imagine que você queira falar um parágrafo para concluir uma ideia que começou no parágrafo anterior. Tá aqui, ó. Concluímos, ou dessa forma, resumindo, tá? Destarte, e assim vai. Então aqui, ó, tem vários outros conectores de tempo, em seguida, a tempo, em algum momento. Todos esses servem para você ligar um parágrafo no outro e não deixar ideias desconexas, gente. O que eu mais canso de ver em trabalho científico é assim, o primeiro parágrafo fala de um autor, o segundo parágrafo fala de outro autor e o terceiro parágrafo fala de outro autor. E vocês não colocam nenhum conector entre um parágrafo e outro. Não diz se os autores estão falando do mesmo tema, se eles estão concordando ou discordando. E isso fica um texto muito pobre, porque é um texto de recorte e cole. Eu sei que vocês vão lá em vários artigos, copiam um trechinho e mudam umas palavrinhas. Isso não é escrever uma redação. Uma redação é colocar parágrafos que conversem um com o outro, que tenham ligação e que guiem o leitor ao seu objetivo principal do trabalho. Morou? Deu para sacar? Olha, outros exemplos de conectores aí, de exemplificação, de reafirmação, tá? Ó, em síntese, tal coisa foi declarada, né? Provavelmente, e assim vai. Ó, de contraste, porém, entretanto, todavia, no entanto, e assim vai. Ó, contraste, ao passo que, então tal coisa disse isso, ao passo que outra coisa disse outra. E assim vai. Ó, conector de espaço, um do lado de outro. Beleza? Então, gente, algumas regras básicas aí que você precisa seguir para fazer uma boa redação científica. Vamos lá?
Uma outra coisa que já havia falado, mas é o uso da linguagem impessoal, né? Então é não dizer que nós descobrimos que, ou eu descobri que. Não, descobriu-se que tal coisa, tal coisa. Ó, é uma outra coisa. Evitar expressões conclusivas, assim, como se você fosse o dono da verdade, né? Não é dizer comprovou-se que o material é melhor. Calma, você comprovou isso no seu teste, meu irmão. Isso significa que o material é melhor, que o seu trabalho comprovou de fato para o mundo inteiro, o seu trabalho virou uma lei que é incontestável? Não. Então seja humilde, humildade. Em vez de você dizer comprovou-se tal coisa, aqui ó, os resultados sugerem que tal coisa, evidenciou-se tal coisa. Supõe-se com essa pesquisa, com os resultados encontrados, pôde-se afirmar, né? Pudemos não, mas pôde-se afirmar tal coisa. Beleza? Cuidado, tenham delicadeza. Não sintam-se os donos da verdade. Uma outra coisa, evitar generalização. Olha, coisa que você não deve fazer, né? Não digo que nunca, mas evitar. Você não vai colocar assim, ó, todos os estudos negam que algo aconteceu. Gente, todos os estudos, você foi atrás de todos os estudos, você conhece todos os estudos, você relatou todos os estudos, então não coloque isso. Olha as outras coisas. Ninguém acredita que eu nunca não sei o que. É impossível. Não, gente, não é assim que faz, tá? Não é assim. E aí, esse último exemplo, é impossível encontrar X coisa. Você poderia colocar, possivelmente não serão encontrados X coisas, X dados, e assim vai, tá? Evitem dizer algo totalitário, assim, sempre isso vai ocorrer, ou nunca vai ocorrer. Não, de acordo com os estudos, né, há uma tendência disso, né? Seja mais humildade. Não chega lá achando que você é o dono da verdade, não. Vamos lá. Definir termos técnicos usados como palavras-chave. Definir sempre um tema ao introduzi-lo no texto pela primeira vez. Isso daqui, gente, é o seguinte. Imagine que você vai falar sobre... Bom, vou comentar um por um primeiro. Então, imagine não. No seu trabalho, você precisa usar palavras-chave. E a palavra-chave são as palavras que, ao ler elas, né, e podem ser palavras compostas ou até duas palavras, né, as palavras-chave, ela precisa indicar mais ou menos o que o seu trabalho vai falar. Então eu fiz o meu trabalho de graduação, eu fiz sobre reforço estrutural com manta de fibra de carbono aderida ao concreto armado com resina geopolimérica. Então, eu coloco lá palavras-chave. Reforço estrutural é uma palavra-chave. O meu trabalho fala sobre reforço estrutural, então é uma palavra-chave. Uma outra coisa é fibra de carbono, também é uma palavra-chave. O meu trabalho ele vai defender o reforço da fibra de carbono. Beleza? Você vai ter que definir isso, mas isso não é uma das primeiras coisas que se faz, pode ficar tranquilo. Uma outra coisa, definir um termo ao falar pela primeira vez. Então imagina que você queira dizer... o IBGE levantou dados. Calma, o leitor ele pode até saber o que é IBGE, mas quando você falar essa palavra a primeira vez no texto, coloca lá o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre parênteses, IBGE, concluiu ou fez uma pesquisa, levantou uma pesquisa e tal. Beleza? Beleza? Aqui, ó. Construir parágrafos curtos. Pessoal, isso aqui eu acho um pouco delicado, que não significa que é horrível você fazer um parágrafo longo. Às vezes ele é meio inevitável ser mais ou menos longo, mas ele tem que ter sentido, ele tem que ter introdução, meio e fim, tá? Você não deve colocar 300 ideias seguidas num parágrafo e separados por vírgula, mais vírgula, mais vírgula, mais vírgula, mais vírgula. Isso não vira, tá bom? Vamos lá. Você não deve usar reticências ou pontos de exclamação, tá? Isso aqui não é bem-vindo na regra científica aí, tá bom? A exclamação, ela dá uma ideia que não é o que a gente quer uma linguagem objetiva, eu não estou querendo comover o leitor aqui não, e nem usar reticências como tipo, pensem o que quiser, ou completem você mesmo, não, nós que devemos escrever, tá? Apresentar em cada sessão as subseções, então, quando você for falar de uma sessão e tiver um item dela, vale a pena você falar. Então imagine que eu tenho uma seção que é o dimensionamento das armaduras de uma viga. Essa é a seção. Olha a subseção, dimensionamento dos estribos. Qual é a seção
geral, o dimensionamento das armaduras de uma viga. E quais são as subseções? O dimensionamento do estribo. E uma outra subseção, o dimensionamento da armadura longitudinal. Entendem que a armadura da viga é o geral. A subseção é aquele que está dentro, é o que está contido dentro. Então, se fosse em termos de numeração, o dimensionamento da viga, vamos supor que seja o item 2.0. Aí eu faço o item 2.1, vai ser dimensionamento dos estribos. O item 2.2, dimensionamento da armadura longitudinal. Tá bom? Um tá dentro do outro. Ah, professor, e se não tiver dentro do outro? Aí você muda de numeração, beleza? Muda de numeração. Aí não precisa continuar no item 2, por exemplo. Pode ir pro item 3, tá? Aqui, ó, terminar cada sessão com uma conclusão parcial e uma transição para a próxima sessão. Isso, gente, é o que eu falei agora há pouco sobre os seus parágrafos. O seu texto precisa estar linkado. Ele precisa conversar um parágrafo com o outro. A sua introdução, ela precisa finalizar de tal forma que chame o desenvolvimento. E o seu desenvolvimento precisa continuar a ideia da introdução, desenvolver toda aquela ideia e depois dar uma transição para que a gente conclua o trabalho, beleza? Então, gente, você precisa utilizar aqueles conectores que eu apresentei nessa aula. Aqueles conectores vão te ajudar demais na escrita científica, beleza? Continuando aí. Então, para resumir, a gente precisa de impessoalidade, homogeneidade. Olha uma coisa que acontece, gente. Trabalhos em grupo tem um pouco desse erro, né? Então, aqui ele diz o seguinte, para você evitar o uso de sinônimos para designar termos já apresentados. Bom, para você não colocar termos que têm significados mais ou menos parecidos e confundir o leitor, mas eu diria mais, o seu trabalho deve ser homogêneo da seguinte maneira. Imagine que eu escreva de uma maneira, e aí depois você continua a escrita, aí depois a dona Lúcia continua a escrita, depois o meu pai termina a escrita, depois o tio-avô vai escrever mais um pouco, o meu cachorro dá uns pitacos, gente, cada um escreve de um jeito, cada um tem um jeito de linguagem. Se todo mundo escrever e você não lê isso, ver se está homogêneo, o seu trabalho não vai estar legal, ele vai ter estilos de escrita diferentes. E isso é um texto horroroso, isso é um texto que confunde o leitor, sabe? Às vezes você usa algumas ideias, ou pelo menos um jeito de conduzir o leitor, e de repente muda esse jeito de conduzir o leitor, deixa o leitor confuso, tá? Então assim, se vocês escreverem, cada um escreve uma parte, na hora de juntar, não é só copiar e colar não, na hora de juntar é ver se um conversa com o outro, se as palavras estão legais. Às vezes um de vocês tem uma linguagem super rebuscada, cheia de palavras difíceis, e o outro tem linguagem mó coloquial, e nós vai, nós vem, aqui é a língua dos mano. Então você tem que deixar isso homogêneo, de uma maneira ao texto ficar ok, beleza? Ó, o texto conciso, você não ficar repetindo a mesma ideia toda hora, e o mesmo parágrafo, toda hora. Beleza? Clareza e objetividade é o que a gente já tinha falado bastante. Coesão. Então, gente, a coesão só tem um jeito de você ver se o seu texto está coeso. Você vai ter que ler o seu texto. Pessoal, se você acha que a sua tarefa é escrever o seu texto e mandar para mim, para eu corrigi-lo, não é assim que se escreve redação científica. O seu texto você deve produzir, você deve ler, você deve corrigir, depois você tem que reler, depois você tem que reescrever, e depois ler, reler e reescrever. Depois de você ter feito isso milhares de vezes e ter dentro de si que está muito bom, a hora que você olhar e falar, tá foda, isso aqui tá muito bom, tá muito bem escrito, aí você deve mandar para mim e eu vou fazer as considerações sobre o que pode mudar, o que pode melhorar, ou se tá ótimo, se tá muito bom. É isso que você tem que fazer, tá? E outra, o texto tem que ter coerência. Eu cansei de ver trabalho em que ia falar uma coisa, aí o parágrafo A dizia que algo era bom. Aí depois no parágrafo B, o cara pegava um outro autor para dizer que algo era ruim. Porra! Tem que ter coerência no seu texto. Que ideia você quer estabelecer? Qual é o objetivo que você quer chegar? Você tem que colocar autores que conversem entre si. E não autores que não tenham nada a ver um com o outro. Autores dicotômicos, autores antagônicos. Isso não pode. Beleza? Se isso não dá um texto coerente. Beleza? Bom, tá aqui, ó.
Isso é muito importante. Gente, toda vez que você for usar uma citação direta, você tem que ter parcimônia. Porque se você usar muita... O que é citação direta e indireta? Bom, a gente aprendeu lá na escola que citar diretamente alguém é você pegar as próprias palavras desse alguém e copiar. E você tem que colocar entre aspas e depois citar, né, da onde você colocou, né, da onde você retirou. Agora, se você fizer textos muito grandes copiando tudo, o seu trabalho vai ser considerado plágio, porque você não tem escrito nada. Então você não pode plagiar, você até pode... Imagine que você precisa da definição de corrente elétrica. Você precisa dessa definição. Aí você está lá no livro de física e você acha um autor que deu uma definição, mas uma puta definição boa. Uma definição, como diria na linguagem atual, uma definição lacradora. Imagine que você pegou uma definição muito, muito boa mesmo. Então, é bom que você use uma citação direta, você pode copiar ela, mas que ela não tenha uma página ou um parágrafo inteiro copiado. Isso não é legal, o seu texto fica pobre quanto mais citações diretas. Então ele fala, você pode usar? Usa, mas com parcimônia. Cuidado, repetindo o que eu acabei de falar, se for uma definição foda que alguém colocou, que mano, ninguém conseguiria escrever melhor do que daquilo, pode usar, pode citar diretamente. Mas se não, dê preferência a usar ou trechos curtos, né? Ou dê preferência a você fazer a interpretação do que você colocou, tá? Você interpretar e colocar. Então, olha só, isso é citação direta, é copiar direto, tem que ter aspas. Se o trecho ficar muito grande, você vai ter que fazer um recuo maior, diminuir a fonte, tem regras para fazer essas citações. Agora, se você for fazer uma citação indireta, então você tem que ler o que o cara escreveu, interpretar e resumir a ideia que ele falou. E mesmo assim você vai ter que dizer, segundo fulano, tal coisa é dita. Segundo ciclano, tal coisa é avaliado. Tá? Mesmo que você resuma com as suas palavras a ideia dos autores, você tem que referenciar, dizendo, segundo fulano, de acordo com ciclano, ciclano relatou isso, ciclano crivou isso, tá? E você tem que colocar referências, sempre, 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 sempre. Toda ideia que você tirar, você tem que referenciar. Então, pessoal, tem dois tipos de citações, as diretas e as indiretas. Tá? As indiretas é isso que eu falei, você vai interpretar e colocar com as suas palavras, não esquecendo de colocar de acordo com fulano, conforme esse ou conforme aquele. Beleza? Olha mais uma outra dica. Evitar começar o parágrafo com citação e terminar o parágrafo com citação. Se você coloca uma citação, obrigatoriamente depois você tem que dar um entendimento daquela citação. Por que você colocou ela, né? Então, o autor coloca em seu livro, aí você coloca a citação direta. Depois, essa afirmação está em concordância com o que havíamos dito, ou com o que disse, né, ou com o que foi dito, e assim vai, né, para evitar, para ser impessoal. Né? Então, vamos lá, pessoal, essa é a ideia. Cuidado com citações, você deve usar muitas, mas com parcimônia, dando preferência a escrever poucas coisas, copiar poucas coisas. A ideia é que você escreva com as suas palavras, tá bom? Bom, aqui eu vou passar. Aqui está falando de siglas, depois de alíneas. Aqui é o exemplo que eu tinha dado, né? Então, para você colocar sempre que aparecer pela primeira vez. Então, você não vai escrever ABNT, não, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, entre parênteses, ABNT, é uma entidade de normalização. Aí você pode. Aí depois, na mesma página, se você for falar de novo ABNT, aí você coloca a ABNT direto. Entendeu como é que faz o uso de siglas? A primeira vez que aparece, você tem que escrever inteira. A segunda e posteriores, você escreve só direto, tá? Beleza? E no começo do texto, no começo do artigo, né, se for uma monografia, algo mais elaborado, a gente faz a lista de siglas. Para o artigo, a gente não vai fazer listas de siglas, de imagens, dessas coisas. Tá bom, pessoal? Bom, aqui tem alguns sites que vocês podem encontrar sobre ortografia, nova língua portuguesa, isso é importante. Uma outra coisa que você precisa lembrar, as palavras estrangeiras você grifa em itálico no texto, tá? Não é em negrito, é em itálico.
E é isso, pessoal. Pesquisar sempre. Dicionários, uso de dicionários. Não vai lá e joga só no sinônimo, pegou a palavra e colocou. Você precisa entender o que aquela palavra significa para saber se o que você está dizendo é realmente a sua ideia, tá? Então vamos. As palavras destacadas em negrito e aspas somente para citações. Citações com aspas, beleza? Citações diretas. Bom, pessoal, aqui as regrinhas práticas de revisão, de uma maneira geral, desde o que a gente falou desde o comecinho desse vídeo. Você deve pensar, planejar, então sempre pensar nas ideias, pensar no conteúdo, pensar na forma, organizar depois, planejar. Isso é organizar, é ver o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer segundo, qual vai ser a ordem do meu texto. Depois escrever, não esquecer da forma, ABNT, espaçamento 1,5, letra Arial ou Times New Roman tamanho 12, para citações é de um jeito, o recuo é tanto e assim vai. A numeração também é importante, o item 1 seu vai ser a revisão, vai ser a revisão não, perdão, vai ser a introdução e assim vai. E por último, o essencial, gente, não quero que você escreva e saia me entregando. Todos os alunos que fazem isso acabam entregando um trabalho mais ou menos cheio de defeitos, tá? Agora, os alunos que fazem a revisão constante e que leem todo dia o que escreveu para ver se está bem escrito, esses acabam melhorando e entregando coisas melhores. Beleza? Pessoal, aqui tem umas dicas, tá? De algumas pessoas que falaram sobre revisar o texto. Isso aconteceu comigo também. Eu lembro que acho que eu terminei meu texto em novembro e a minha apresentação era em dezembro. E cada dia que eu estudava o meu próprio texto, eu encontrava palavras que eu queria mudar, frases que eu queria readequar. E eu tenho certeza que com você não vai ser diferente, tá? Você precisa readequar ideias e mudar as palavras de ordem ou frases de ordem. Você vai ver que quando você relê, você vai encontrar uma melhor forma de dizer, tá? Uma melhor forma de estabelecer o princípio da comunicação, tá bom? Eu não lembro o que o autor dizia, mas que ele falava algo parecido com o que a gente pensa é diferente do que a gente fala, que é diferente do que o outro escuta, que é diferente do que o outro interpreta. Então, existem milhões de maneiras da gente falhar na comunicação. E a maneira de diminuir, de mitigar essas falhas, é a gente ler e revisar o texto. Revisar, gente, essa é a tarefa mais árdua de todas. Revisar. Não adianta escrever e achar que a sua tarefa aqui é entregar a tarefinha da aula para ganhar a presença. Isso aí, gente, basta entregar um texto que você produziu, um texto que não foi plagiado, você vai ter a presença. Agora, para fazer um bom texto, aí precisa de revisão, precisa de atenção, precisa que vocês sentem, discutam e leiam, releiam. Beleza, pessoal? Bom, tá aqui notas e reflexões sobre redação científica para você consultar, se você quiser. E depois as referências que foram utilizadas para fazer essa apresentação. Beleza, pessoal? Espero ter dado um norte, principalmente para aqueles alunos que disseram que estavam com dificuldades de escrever. Vou falar algo que você já cansou de me ver falar. Ninguém sabe escrever do dia para a noite. Ninguém nasceu sabendo escrever. Ninguém nasceu com o espírito do Nietzsche no corpo, ou Schopenhauer, ou qualquer que seja o autor que você goste. Ninguém nasceu dessa maneira. Para que você entenda a leitura e que você comece a escrever bem, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa ir atrás de revistas e textos e livros e teses e dissertações, artigos científicos e todos os periódicos que podem te ajudar a entender o seu tema, a definir a ordem que você vai abordar e vai te dar também, além de tudo, vocabulário. Quanto mais você lê, mais vocabulário você tem. Quanto mais vocabulário você tem, mais perto do princípio da comunicação você chega. Ok? Pessoal, espero ter ajudado de verdade. Esse vídeo aula não faz você um escritor, mas ele provavelmente vai te guiar. Ele provavelmente vai te dar algum norte. Tá bom? Muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Um abraço.